Isadora? Está me ouvindo? Eduardo? Oi, Eduardo. Está me ouvindo bem? Está me ouvindo, Eduardo? Essa galera aqui de baixo que são os digitantes, já estamos com 76 caras na sala. Eles não têm câmera e não têm som. Eu falei qualquer coisa, eles não aparecem na. Eduardo, está me ouvindo, Eduardo? Então, agora você vai me ver, tá? Ok? Eu não estou ouvindo você. Eu acho que o seu microfone não está configurado. Não está ativado. Entendeu? Eu não estou conseguindo ver, ouvir você. Eu acho que o seu microfone não está ativado. Dá uma olhada nas configurações do seu celular e vê se tem como, ou não sei se é aparelho, se é o celular ou se é o computador, e veja se está ligado, se está já configurado junto com o Webex, por favor. Está me ouvindo? Agora sim. Tudo bem? Agora sim. Tudo bem, agora sim. Agora beleza. Agora você está no ar aí. Tá. Vai ficar essas 8 telas aqui, essas 2 telas, na verdade, são 6 pessoas. Então, essas pessoas agora eu posso tirá-las aqui para você passar o som e depois a gente volta a abrir, tá bom? Tá, ok. Tudo bem? Melhor para você? Tá, enquanto a Isadora vai falando, a gente vai ter todos esses quadradinhos ou vai ser só a gente, como vai ser? Então, nós estamos aqui agora com 98 participantes, tá? Tá. Todo mundo está vendo e ouvindo. Eu creio que está todo mundo vendo e ouvindo. Já estão mandando até chatzinho, com coraçãozinho, gente chorando, um monte de coisinha ali. Então, estão vendo e ouvindo. Aí é vocês que sabem. Se vocês quiserem, eu posso tirar todo mundo e aí adiciono, abro de novo o evento. Ou se vocês quiserem, podem passar o som com ele. Não, então a gente prefere passar só nós, depois na hora do culto a gente abre, pode ser? Beleza, tá ótimo. Deixa eu avisar aqui então. Gente, eu vou precisar tirar todo mundo da sala. Daqui a pouco a gente coloca, a gente abre de novo o evento, tá bom? Se chegar mais perto, a gente abre de novo o evento, tá bom? Até daqui a pouco. Oi. Só um minutinho, gente. Vamos passar aqui, ó, que vem coração.
Não. Espera um pouquinho. Júnior, bota o celular onde vai ficar ali mesmo. Why are you calling? Oi, pastor. Chama a Isabelle. Diz pra ela assiste passear. Isso. Não, tá, vamos botar aqui certinho então. Aí a gente vai passar as músicas pelo telefone aqui no quarto dele, tá? Eu te amo. Te amo, Deus. Te amo, Deus. Ei. Deixa eu pensar mais perto. Eu te amo. Eu te amo. Te amo, Deus. Sei que não te mereço, mas eu sei que vem. Se eu te chamar, eu sei que vem. Porque me ama. Eu quero confessar. Levo minha vida de teu altar. Porque te amo. Eduardo? Estão me falando aqui, ó. Oi, domingo? Oi, Isabel. Oi, Eduardo. Estamos aqui. Tá, entendi. Então ela vai, durante o culto, ela vai ficar o tempo todo aqui em frente à live. Fala aqui. E aí eu canto uns 20 minutos. 20 a 30 minutos ela pode ministrar e cantar, né, pastor? É isso aí, ela tem duas participações. Está me vendo aí, Eduardo? Oi, pastor, tudo bem? Olha só, você vai ter duas participações dentro do culto, cada uma entre 20 e 30 minutos. Ok. Ok? Aí quando você pegar a palavra, é você e o Espírito Santo de Deus, ministra, canta, é um congresso de avivamento, despertamento espiritual, e nós temos aí 6.000 pessoas inscritas em mais de 20 países, e confirmada quase 600 pessoas não crentes. Então, que Deus te use aí. Você cantou agora há pouco aí, o som está muito legal, muito tranquilo. O único risco que a gente corre, que não depende de nós, é se houver alguma oscilação brusca no sinal da internet. Para isso, a gente vai pedir para Deus cuidar. Está perfeito, a imagem está boa, o som está bom, está tranquilo. Só manter aí calma e pedir para Deus te usar. Tão branco assim. Viu, pastor? Como é que tá a minha imagem aí pra vocês? Porque pra mim tá 100% branco aqui. Vou te tirar uma foto aqui e mandar aí pro Ó, estou mandando uma foto aí. Mandando uma foto aí pro Eduardo.
para você ver como é que você está saindo aqui, tá? Tá bom. Se você olhar a parte de baixo, você vai se ver também. Um quadradinho ali embaixo. Mas eu mandei para o celular do Eduardo Pra mim não dá. Ah, tá, mas eu apareço meio esquisito aqui. Mas que bom que tá normal aí, porque é só. Tudo normal. Ei, Davidson, daqui a pouquinho nós estamos abrindo aí a sala, por isso que está fechada ainda. Daqui a pouquinho a gente está abrindo. Ah, tá. Fica tranquilo. Ok. Tá bom. Obrigado, tá? Olha, se tiver para você passar o ouvindo. Tudo que ele está falando, gente, eu estou conseguindo ver. Estou gostando. Deixa eu cantar para você. Eu estou chamando Ó, Lucas, tá aparecendo. Vai ficar melhor assim. Ó, Lucas, tá aparecendo. É por causa que eu tô perto. Vai ficar melhor. Tá aparecendo. Melhor? Aqui é uma referência ou outra? Baixa o volume. Ah, acho que tá bom a imagem, né? Não, tá bom. Agora ficou melhor. Ficou melhor a imagem pra você assim mais clara ou... Ficou um pouco melhor, Isadora. Tá melhor, né? Melhor, mais claro. Sim, achei que ficou melhor. Então acho que foi aqui, né, pastora? Tem alguma coisa que tem que fazer? Não, só mantém
Você pode até sair, você pode desligar a câmera, que não saia da plataforma, tá bom? Tá bom, tá bom. Deus abençoe você, tá bom? Amém. Deus abençoe vocês. Obrigado. É um prazer nosso ter você com a gente. Vamos aí. Pastor. Não? Aqui, deixa a tela. Vou botar no... Pastor Júnior, Poliana. Alô, testando. Oi, Thiago. É o Lucas. Oi, Lucas. Uma pergunta. A Isadora vai ter entre 20 a 30 minutos em cada bloco de louvor, né? Como que eu vou saber que é a minha hora para entrar? Pastor Júnior vai coordenar, ele vai ser o coordenador. Ele vai chamar você. E vai me chamar pelo WhatsApp, Júnior? Não. Não estou te ouvindo, Júnior, você está mutado aí. Daqui, Na pastor. plataforma você está mutado. Oi, tá me ouvindo, Lucas? Estou ouvindo. Ah, beleza. Então, esse é o meu. Olha só, você vai estar no culto, não vai? Sim, claro. Então, aí eu vou te chamar aqui no culto mesmo. Falar, meus irmãos. Você vai me apresentar, entendi. Isso. Entendeu? Galera, estamos tendo aí a oportunidade. Você botou a tela errada lá. Conosco tem mais um convidado, amigo da igreja, que sempre está conosco aqui, pastor Lucas Isidoro, da igreja da família de Nova York. É isso, né, Lucas? É isso, né, Lucas? Family Church Nova York e a Igreja da Família de Nova York. Tá, vou colocar aqui Family Church de Nova York. Family Church de Nova York. Church de Nova York. Beleza, Lucas. Tá? Você vai fazer isso nos dois horários? Aí no outro horário, se você vai estar no primeiro horário, Lucas, deixa eu só confirmar aqui contigo aqui, ó. Eu só confirmar aqui com você, ó. No primeiro horário, você está logo depois da Isadora, aí eu vou te apresentar. Aí a gente vai ter um momento de oferta que eu vou falar. Depois desse momento de oferta, aí eu vou chamar a Isadora Pompeu. Pessoal, novamente, vamos adorar a Deus juntamente com a Isadora Pompeu. Isadora, fique à vontade, fique ocupar. Para que ela terminar, eu posso encaminhar do mesmo jeito. Ó, o pastor Lucas vai continuar trazendo a palavra para nós nesse momento, entendeu, Lucas? E aí a gente vai calculando. Tranquilo, entendido. Obrigado. Ok? Nada, querido. Deus abençoe. Amém. Tamo junto. Deus.
Calma, Alessio. Alguma coisa errada. Ele vai virar meio isso. Eu não dou. Ora.
Boa noite, galera! Boa noite, juventude! Sejam muito bem-vindos ao Awake Quarantine. Estamos começando agora uma jornada maravilhosa que vai até sábado, dia 9. Então, estamos começando hoje, quarta-feira, e iremos até sábado, dia 9. Olhe conosco e seja abençoado. Além dos cultos abençoadíssimos, teremos as oficinas, webinários e uma gincana maravilhosa. Deus tem muito para falar com você durante esse tempo precioso. Por isso, acomode-se, acalme seu coração, fique confortável e venha conosco nessa maravilhosa jornada. A palavra do Senhor nos diz assim: escrevam vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Bênção de Deus. Deus é maravilhoso e conta conosco e quer falar conosco. Por isso, o Awake está aí presente. Algumas recomendações são importantíssimas para você que está nos assistindo aqui, está nos acompanhando, está participando conosco dentro dessa sala. Você viu aí que você foi jogado dentro de uma sala. Você que está aqui no Webex foi jogado dentro de uma sala. Você agora pode desmutar a sua câmera para que a gente possa ver você. Mas vamos que você fique com o seu microfone mutado enquanto estamos cultuando. Teremos momentos e oportunidades dentro desse culto que nós estaremos convidando você a desmutar e interagir conosco. Mas, para uma melhor performance, para que possamos curtir mais, né, para que possamos ouvir as pessoas, nós precisamos também estar com os nossos microfones mutados e só iremos abrir quando formos chamados. Nesse momento, eu quero convidar a nossa adolescente, Giovana Murim. Giovana Murim é uma adolescente da Igreja da Família e ela vai orar nesse momento, agradecendo a Deus e abrindo oficialmente a nossa conferência. Giovana, oi, estou tentando join com o vídeo aqui. Estamos vendo você. Estão? Aí. Ok. Oi, gente, eu estou muito feliz de todos vocês. Eu estou feliz que a gente teve essa oportunidade de louvar e adorar o Senhor mesmo online. Feliz com a quantidade de gente que tem, a quantidade de estados, a quantidade de países. E é isso, né? Deus é muito bom, maravilhoso. Então eu vou orar para que a gente possa começar. Maravilhoso Deus, eterno e glorioso Pai, muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando, Pai, de estarmos aqui juntos, mesmo que não estejamos juntos fisicamente, estamos juntos aqui, Pai, pela internet, para te adorar, Senhor Jesus, para exaltar o seu nome, para te fazer grande, Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor esteja edificando os nossos corações através das gincanas, Senhor Jesus, da palavra, Senhor, do louvor. Que cada um saia dessa conferência de um jeito diferente de como entrou, Pai. Que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor Jesus. Pai, Senhor, que só o teu nome possa ser exaltado e engrandecido, Senhor Jesus. Obrigada, Pai, porque teu amor não tem limite, Senhor Jesus. Independentemente de onde nós estejamos, o Senhor sempre acha um jeito para que nós possamos te adorar, Pai. Muito obrigada por essa oportunidade, Senhor Jesus. Eu te peço pela vida de cada um individualmente, Pai. Amém. Eu sei que cada um está aqui por uma razão e por um motivo, Senhor Jesus. O Senhor já tinha escolhido cada vida para participar dessa conferência, Senhor Jesus, antes mesmo de nós pensarmos em como ela aconteceria, em como ela seria. Antes mesmo de tudo isso acontecer, o Senhor já tinha selecionado, Pai, cada pessoa que estaria aqui. Por isso te agradecemos, Senhor Jesus. E dizemos que teu nome é santo, Senhor Jesus. O Senhor é digno de receber toda honra e toda glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha só, meus irmãos, olha só, eu vou pedir que todos mutem, por favor, nesse momento. Eu quero pedir a todos que mutem os seus microfones para que a gente possa ter uma boa performance durante esse culto do Awake.
A gente vai tentar trabalhar com todo mundo assim, se todo mundo obedecer às normas e às regras, no momento que você for convidado, você desmutar o seu microfone, participar com a gente, depois mutá-lo novamente, vai ser bênção. Senão, nós seremos forçados a colocar você numa forma que você não vai conseguir desmutar e nem a sua câmera aparecer. Quando eu falo mutar e desmutar, você tem um microfonezinho aí na frente da sua tela, ele precisa estar vermelho, ele sempre precisa estar vermelho. Se ele tiver branquinho ou cinza, significa dizer que ele está aberto, e eu preciso que você feche o seu microfone para que a gente possa ter uma melhor performance. Ainda há pessoas com o microfone aberto. Eu vou pedir mais uma vez, por favor, vamos todos nós fazer um exercício de desligar o nosso microfone. Então, por favor, desligue o seu microfone enquanto estamos acompanhando o culto, tá bom? Isso daí é para que seja uma bênção para todos e que todos possam participar e a gente possa usufruir da melhor qualidade possível. Nesse momento, meus irmãos, meus amigos, meus jovens, adolescentes, nós vamos fazer o quê? Nós estamos tendo a oportunidade de adorar a Deus com mais de 6.000 pessoas. A gente teve mais de 6.000 inscritos. Tem uma galera que está dentro aqui conosco no Webex, mas tem uma galera também que está nos assistindo na plataforma do YouTube, e é uma bênção extraordinária. Estamos com mais de 20 países simultaneamente adorando a Deus junto conosco. Por isso, nós vamos aproveitar esse momento para saudar os países, as regiões do Brasil representadas aqui nessa noite. Nós iremos agora, e agora é um daqueles momentos que eu falei para você, todo mundo vai desmutar o microfone, todo mundo vai colocar o microfone aberto, e eu vou chamar as regiões do Brasil. Quem for das regiões do Brasil vai dar uma saudada, tá? E depois a gente vai falar também dos países. Então, vamos lá, galera. A primeira região que eu quero saudar é a região norte. É o meu. Não, é que tá jogando a graça aqui. Nordeste aí? Ô, Nordeste. Ei, Nordeste, bem Nordeste. Sim, Vamos lá. Gente do Sul aí? Tem alguém do Sul aí, do Sul do Brasil? E do Sudeste do Brasil. Volta Redonda! Opa, Volta Redonda! Olha aí! Volta Redonda! Uhul! Alguém do Centro-Oeste, galera do Centro-Oeste, Oeste do Brasil, Brasília, todo mundo Brasília, Goiás, bênção. Goiás, Bom, na casa aí. Que bênção. Olha só, gente, agora vamos fazer diferente. Quem não está nem no Brasil e nem aqui nos Estados Unidos. E a galera dos Estados Unidos aí? Galera dos Estados Unidos, vamos lá. Todo mundo dando boa noite aí. Galera da Igreja da Família e de outras igrejas também. E agora você que está em outro país, que não é nos Estados Unidos, mas é também no Brasil, quero convidar você a nos saudar aí. Nós estamos com gente de vários países, 20 países. Tudo para cá. Que bênção! Glória a Deus! Muito bom termos todos. Amém! A turma boa aí. Nós desejamos. Até. Vamos lá, agora todo mundo vai mutar os microfones, vamos silenciar nossos microfones, pedir ajuda também do nosso host aqui para mutar os microfones. Está um pouco travando. Todo mundo. Que bom, que bom. Isso aí, todo mundo com o microfone agora fechado. Nós queremos dizer para vocês que nós estamos muito alegres e felizes. Estamos celebrando a Deus pela
presença aqui. Estamos pedindo que Deus use esse Awake para falar profundamente ao seu coração, né? E desejamos que você tenha uma experiência tremenda e que nesse Awake você possa se conectar poderosamente com Deus. Amém? Está conosco aqui também no Awake o pastor Lécio Dornas. O pastor Lécio Dornas é o pastor da Igreja da Família daqui de Orlando, na Flórida, e ele tem uma palavra do coração dele para o seu coração, e nós iremos ouvi-lo nesse momento. Pastor Lécio Dornas, fique à vontade. Muito. Ok, foi. Vai. É muito grande participar com a esse congresso que nasceu no coração inteiro, foi algo muitas pessoas com o Senhor Jesus, com a meta de atingir o Evangelho, jovens e adolescentes. Eu só dar todos os adolescentes, senhores e jovens que estão acompanhando essa voz no Brasil, nos Estados Unidos e em todos os países que estão representados aqui. É uma bênção podermos juntos participar exaltando o nome do Senhor Jesus. Bênção, pastor. Uma bênção podermos estar juntos. E olha só, gente, acabamos de receber aqui a lista atualizada de todos os países que estão nos acompanhando. Estamos aí com Angola, Argentina, Guiné-Bissau, Itália, Paraguai, Portugal, São Tomé e Príncipe, Japão, Espanha, Inglaterra, Equador, Cabo Verde, Uruguai, França, Polônia, Alemanha, Bolívia, Moçambique, Brasil e Estados Unidos. Bênção de Deus. Agora, gente, eu vou pedir mais uma vez para que todos nós mantenhamos nossos microfones desligados para que a gente possa ter uma boa performance do nosso som. Nós vamos começar agora a ter a programação do culto aí com a participação especial, né, dos nossos convidados, né, e nós queremos pedir a você que você esteja completamente escutado para que a gente não tenha esse problema. Nós temos no Awake a experiência de chamar sempre convidados e de termos muitos convidados conosco. No Awake teve né? Esse é o caso da Isadora Pompeu, que está conosco e que participará durante o Awake conosco. Ao longo dos 3 últimos anos, ela vem participando de algumas programações com a gente aqui na igreja, e desse ano não é diferente. Estamos aí com a presença da Isadora Pompeu. Isadora, muito obrigado pela sua presença aqui. Deus possa continuar abençoando você. Amém. E fique à vontade para ministrar aos nossos corações nesse momento. Amém, amém. Eu não sei se eu estou aparecendo o nome para vocês, mas desliguem, se não puderem desligar o microfone de vocês, que a gente se comunique bem. Tem um redondinho assim no seu celular, não sei se está vendo no computador. É só mudar o áudio para o som ficar melhor. E a gente usar fone de ouvido vai ajudar vocês. Aqui a transmissão é bem tranquila, eu conheço umas pessoas que estão com dificuldade. Só desligar o microfone, o som vai ficar bem melhor. E antes de começar, eu gostaria de orar com você. Agradecer também a oportunidade para os pastores, para a Igreja da Família, que realmente tem sido uma família para mim. Todas as vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu pude passar isso. Eu fico muito feliz de ser lembrada, muito feliz de fazer parte disso tudo, de vocês verem minha esperança. Tenho gerado, não só no Brasil, mas também aí, também em vários lugares. De coração, Deus abençoe cada um de vocês. Comentou onde nós vamos nos alinhar com Cristo. Se estiver travando ou não, se estiver acontecendo qualquer coisa, gente, por favor, foquem em Jesus agora, por mais que o áudio não seja bom ou a imagem, tire esse tempo para buscar Deus de coração.
Espírito Santo, é você que vai reinar aqui nesse lugar, é você que fará para que a glória de Jesus. Toma conta da live, Deus. Que hora você vai subir? Então, não é agora. Nós estamos chamando da glória. Orar para nós essa noite. Esse momento ele não é em vão, Pai. Eu acredito no avivamento, eu acredito na união da igreja. E é isso que o Senhor está fazendo aqui nesse lugar. Por isso, não permita que o inimigo venha e tente zombar disso. Nós dependemos agora do que o inimigo tem tentado fazer. Para além para ter que o Senhor fará em nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu sei que nunca me deixou. Eu sei que sempre aqui comigo. Canto meu coração, que não venceu e eu sei que toda a noite sei da porra minha mente, que quando no meu coração que eu sou teu. Ei, Pai, olhando pra você, me lembro bem. Foi que fazer, não sei. Pensando em casa, sem ninguém. O peito e eu, mesmo tão sozinho, não disfarcei. Pois sabia que cuidaria de mim, sem obedecer, e daria sua mão. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre aqui comigo, levando no meu coração tudo que não é seu, e eu sei que todas as noites sei pra tomar minha mente, e pondo no meu coração. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, ficando no meu coração, tudo que não é seu, e eu sei que todas as noites sei pra tomar minha mente, pondo no meu coração, que eu sou teu. E tu és meu, e tu és meu, e eu sou teu. Enquanto o dia bateu bem, a verdade do teu amor desobedeço. Na escuridão da noite, ensina com valor, foi gerado na Jesus. Não vai me apegar, eu quero não ter mais. Tu és meu perfeito, eu aqui, lugar seguro. O meu lar,
enquanto o dia passa por ver. A verdade é que você amor, eu vejo a perfeição que há em mim. E nós cuidando da noite, ilumina com a luz, o sol é que quando vai me aperto, eu quero te queimar. Tu és meu defeito, eu aqui, lugar seguro, é o meu lar. Eu amo cada vida, eu acabo durante minha dor. Não queremos pedir nada. Não queremos agradecer, dar glória, dar aleluia. Tem mudado novamente. Tem feito o que nós não podemos fazer. O atual, o ômega, o princípio. Toma conta desse ambiente agora, Jesus. Toma conta desse lugar, toma conta dessa vida. Nós levantamos o aleluia diante de ti. Eu quero te amar, tocar o meu coração e me derramar. Eu quero, mas eu quero estar, Senhor, te adorar por tudo que eu sou e te render. Aleluia.
desde agora. Mas eu creio no Espírito que me resta, que é instável, Deus que é sobre todas as coisas, e o Deus capaz de mudar todas as circunstâncias da amor daquele que Ele ama. Um Deus fiel, um Pai bondoso. Sabe, talvez nesse momento você simplesmente não sabe o que fazer, não sabe como agir. E você fique pensando, Jesus, como eu queria estar mais perto de Ti, como eu queria me envolver mais de Ti, como eu queria me sentir de uma forma diferente, como eu queria poder se sentir como as pessoas se sentem. E talvez você fique achando e falar, por que eu não consigo entrar nessa presença? Por que eu não consigo fazer parte desse contexto? Por que isso não está em mim? Deixa eu te falar uma coisa. Não se compare ao Filho. O Evangelho não é sobre comparação, a forma que um reage não é a mesma forma que todos reagem. Isso não significa que o Espírito Santo não está em você. Isso não significa que o Espírito Santo não está agindo em você. Isso não significa que Jesus está aparecendo para você nesse lugar. Sabe, às vezes com silêncio. Às vezes com um toque, às vezes com um abraço, às vezes com uma letra, às vezes com um pensamento. Nem sempre vai haver manifestação de línguas. Nem sempre você vai manifestar com o seu gesto. Às vezes a cura ela é interna. Então não questione esse processo de Deus para sua vida. Não questione a forma como Ele faz em você. Não questione o que Ele está fazendo. Não questione a sua situação e fale, nada de bom está acontecendo. Como a Bíblia é capaz de dizer que tudo coopera tudo bem. Sabe, na hora que você vai olhar para isso, você vai falar, a flor que gerou perseverança, porque eu perseverei, eu venci. E aí está uma virtude da sua vida, uma vitória. Eu estou pedindo vitória sobre a sua vida, eu estou pedindo uma mudança de estação. Eu estou pedindo que em nome de Jesus você vai sair desse lugar. E você vai começar a olhar para você de uma forma diferente a partir de hoje, porque você não é um coitado, você não é uma coitada, você não é um esquecido, você não é um pobre. Jesus não morreu para que você olhasse para você dessa forma. Jesus morreu para que você pudesse perceber o quão valioso você é. Ele veio, ele remiu seus pecados, ele veio, ele te deu um sangue novo, uma justiça nova. Ele te deu uma lei de novo. Então, pega essa palavra, a partir do mal, a partir de hoje, eu quero que você será você precisa ser um jovem que se posiciona em Deus. Eu preciso que você está brincando com Deus. Nem sempre eu tive coragem por causa disso de se posicionar diante de Deus. Mas quando eu me posicionei, as guerras que ele fez não pararam de acontecer. Os problemas não pararam de acontecer. As circunstâncias continuavam aparecendo todos os dias. Problemas com a família, problemas com o convite, problemas comigo mesmo, problemas externos. Ele continuava aparecendo sempre. Você falou para mim, agora eu não posso a vantagem de estar em Deus. Qual é a vantagem de servir a Deus? A vantagem é essa. Eu passo pelo fogo, mas o fogo não me queima. Eu passo pela água, mas a água não me afoga. Eu passo pela tribulação, mas a tribulação não me vence. Porque em Cristo Jesus eu sou mais que vencedor. Em Cristo Jesus a batalha que eu enfrento já está vencida. Em Cristo Jesus tudo o que eu faço já está gerando vida. Em Cristo eu não sou mais morte, em Cristo eu sou vida. Agora, onde eu piso os meus pés, é terra santa, onde eu coloco as minhas mãos, é prosperidade. Agora eu não posso. Deus perdeu para mim como era antes. E eu tenho duas opções: agir como filho rebelde, pegar tudo que Deus me deu, todos os direitos que Ele me deu, e gastá-los. Ou posso simplesmente ficar em casa aproveitando do que Deus dá para mim todos os dias. Talvez você é o filho que gastou pela herança, você é o filho que saiu dos braços do pai, você é o filho que criou, você é o filho que se discipulou por um tempo. Mas a boa notícia é que o pai continua sendo pai suficiente
suficiente para suprir a sua carência. E a casa ainda está aberta, a porta da casa ainda está aberta para quem saber. Jesus ainda está aqui. Jesus foi o único que não saiu desse relacionamento. E se você quiser uma pasta desse lugar, existe um lugar para você. Existe uma cama para você. Existe um leito feito somente para você. Você precisa crer nisso. Você foi embora, mas ele permaneceu. Foi você que saiu, ele que ficou. Porque ele escolheu ficar. Porque ele sabia que você não aguentaria viver numa própria. Por isso, nesse momento, diga para ele: toquei de novo, enche-me de novo, eu não me vejo sem tua presença. Toquei de novo, enche-me de novo. Jesus, eu quero orar agora por cada pessoa que está aqui com a gente. Por cada pessoa que se faz presente aqui nessa live. Só o Senhor sabe as necessidades, só o Senhor sabe o que está passando na vida dela. Mas neste momento, Pai, que elas sejam tocadas através da palavra que é significada aqui. Abençoa o pastor que está lá guiando esse momento, Jesus. Dê a ele as palavras certas, Jesus, que a boca dele venha a ser boca de Deus nesse momento. E as suas palavras se transformem em espada afiada. Jesus, usa esse Senhor. Usa essa live para transformar tudo aquilo que o Senhor escolheu a casa. Em nome de Jesus. Em nome de Amém. Amém. Isadora, muito obrigado, querida. Bênção ter você com a gente aqui novamente. Um privilégio ter a sua amizade, ter você conosco, sempre participando das nossas programações. Deus continue abençoando você. Isso é só o começo, né, Isadora? É só o começo de tudo aquilo que você tem para fazer. Você continue usando a sua vida poderosamente. Amém. Bom, meus irmãos, meus jovens, nós temos agora a presença do nosso pastor Chuck, é o pastor da Family Church, né, daqui de Orlando, Windermere. O pastor Chuck vai trazer uma palavra para cada um de nós agora, vai trazer a saudação da Igreja da Família, Family Church, da comunidade americana da Igreja da Família, para você. Pastor Chuck, please come on and tell us something that you have in your heart. Welcome. Ok, meus irmãos, estamos aí fazendo só algumas questões, acertando a questão técnica aqui, mas nós estamos aí com a presença realmente do nosso pastor Church, que é o pastor sênior da Family Church aqui de Orlando, uma igreja que tem 3 comunidades, a comunidade americana, brasileira e hispana. Logo, logo estaremos aí com ele preparados para falar aos nossos corações aqui também. E agora nós trouxemos um outro convidado muito especial, também um amigo da nossa igreja, né? Queremos convidar para trazer uma palavra de Deus para os nossos corações nessa noite, pastor Lucas Isidoro. Pastor Lucas é pastor da igreja da Family Church em Nova York e vai trazer para os nossos corações uma mensagem de Deus para nós nessa noite. Pastor Lucas, fique muito à vontade, que Deus o use, que a graça de Deus seja ministrada através da sua vida, que você fale aquilo que Deus colocou para ser falado aos nossos corações nessa noite. Amém? Enquanto o Lucas está chegando aí, estamos aí fazendo um acerto das questões da conexão. Logo, logo o Lucas vai estar nos ministrando a palavra aqui. Uma bênção termos aqui. Estamos aí com o nosso YouTube bombando. Estamos aqui também com você na plataforma. Um privilégio ter você na plataforma. Você também pode participar na plataforma. Você tem como acenar, você tem como aplaudir, você tem como participar do chat também.
Amém? Então, bem no canto direito da sua tela do computador. Ô, Lucas, bênção de Deus ter você. Olá, queridos, a paz. A paz. Lucas, que Deus abençoe você. Fique à vontade, traga a palavra que Deus colocou no seu coração, nos nossos corações nessa noite. Obrigado, paz, galera. Que bom poder conectar com vocês através desse live. Eu sei que Deus já tem feito maravilhas e Deus tem ministrado nos corações através da Isadora Pompeu. Queria agradecer a presença dela. Eu estou conectando com vocês aqui do epicentro da pandemia aqui nos Estados Unidos, que é Nova York, onde eu já moro há mais de 25 anos. Cresci aqui nesse país, aqui nessa cidade, e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu estou muito feliz que você está aqui conosco hoje. A palavra que eu tenho de Mateus 14, logo depois que Jesus ele opera aquele milagre que todos nós já conhecemos, de multiplicar 5 pães e 2 peixes, e vi com multiplicação e provisão em abundância na vida de tantas pessoas. Mateus 14 diz o seguinte, no verso 22, que logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido a multidão, ele subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho. Mas o barco onde já estavam os discípulos estava a considerável distância, instigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. E alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. E quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Aí Pedro ele diz o seguinte: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo, começou a dar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Mas quando entraram no barco, o vento cessou. E estava ali no barco adorando, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. A palavra que eu tenho para trazer para você hoje, você, querido ouvinte, você adolescente que está se conectando conosco hoje, é que a tempestade e problemas, situações desafiadoras têm um poder tremendo de revelação. Estamos aqui em uma conferência de avivamento, de despertamento. E estamos também vivendo uma grande tempestade a nível mundial diante dessa pandemia. Estamos todos inseridos nela. E a palavra que eu tenho para você, meu querido, é que no meio dessas circunstâncias desafiadoras, Deus tem revelação para mim e para você. Sabe, a tempestade tem o poder de revelar coisas ao nosso respeito, tem o poder de revelar o nosso caráter, tem o poder de revelar a nossa fé, tem o poder de revelar a nossa essência, tem o poder de revelar os pontos fortes e também os pontos fracos. E também tem o poder tremendo de revelar muito a respeito de Deus. Alguns pontos para a gente considerar aqui, pense bem comigo. Quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles ficaram aterrorizados, a palavra diz no verso 26 do capítulo 14 de Mateus, dizendo: é um fantasma, e gritaram de medo. Eles estavam com Jesus algumas horas antes. Eles não tiveram nenhum problema de reconhecer a Jesus na medida que Jesus operava milagres e que operava na abundância de provisão, multiplicando 5 pães e 2 peixes, mas ali no meio da tempestade, no meio dos problemas, no meio da pandemia, no meio do coronavírus,
tempestade deles revelou uma espiritualidade rasa, medrosa e talvez confusa. Mas aí nós vemos Pedro, o exemplo de Pedro, que viu uma oportunidade no meio do caos. E talvez isso é uma palavra para mim e para você nessa noite. Será que você pode encontrar nesse tempo uma oportunidade de revelação no meio do caos? Uma oportunidade de operar em outro nível de revelação e de poder diante desses desafios. Ele diz então, Pedro dizendo: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu sobre as águas. E Jesus atendeu o pedido de Pedro, dizendo: venha. E enquanto Pedro permanecia focado em Jesus, ele conseguia andar por sobre as águas. E no momento que ele reparou o vento, ele ficou com medo, começou a afundar e pediu socorro. A tempestade aqui, ela revelou a ousadia de Pedro, embora também revelou a inconstância da fé de Pedro. E nós vemos também a pessoa de Jesus. Ele que é o autor e consumador da nossa fé, ele que é o centro dessa conferência, a ele toda a honra e toda a glória. Nós vemos Jesus, de maneira sobrenatural, não sendo afetado pela tempestade, mas andando por sobre as águas. Aquelas águas poderiam ser muito bem concretas para Jesus. Porque à medida que os pés de Jesus encostavam nas águas, o pé de Jesus não afundava, mas ele andava por sobre as águas, e ele é capaz também de encorajar os discípulos, dizendo: coragem, não tenham medo. Jesus convida Pedro a experimentar o sobrenatural, dizendo: venha. Ele também repreende a falta de fé de Pedro, dizendo: homem de pequena fé, por que você duvidou? E aí ele entra no barco e a sua presença faz com que o vento cesse. A tempestade revela o poder, a constância e o amor de Jesus. Como eu disse, nós estamos vivendo algumas tempestades no nosso mundo atual. Tempestade na área da saúde pública, tempestade na economia, tempestade na política, tempestade de opiniões. Esse ponto de opiniões alheias, eu ouvi de um amigo meu que o pai dele, por exemplo, nessa hora todo mundo virou especialista, né, de como prevenir e não ser infectado pelo coronavírus. Um amigo meu disse que o pai dele, ele corta cebolas e coloca as cebolas por dentro da casa, da janela, da porta, porque diz ele que o coronavírus não passa pela porta se a cebola estiver ali presente. Ou seja, cada coisa que as pessoas inventam, cada especialista, cada opinião que surge nesse tempo, realmente uma tempestade de opiniões alheias. Com certeza você já recebeu alguma coisa no WhatsApp, e que você tem que beber água a cada 15 minutos para aumentar a sua resistência contra o coronavírus, ou coisas semelhantes. Mas a minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: o que as tempestades têm revelado ao seu respeito? O que as tempestades atuais têm revelado a seu respeito? Eu queria compartilhar um pequeno testemunho aqui. Na segunda semana da quarentena aqui em Nova York, eu perdi um amigo do seminário. Ele faleceu por causa dessa doença do Covid-19. Um rapaz cheio de sonhos e de projetos. E naquela mesma semana, a minha esposa também voltou ao trabalho. E ela é enfermeira aqui em Nova York e estaria cuidando apenas de pacientes com Covid-19. Você imagina o meu coração saber que um amigo meu havia falecido e que agora minha esposa estaria em linha de frente, combatendo essa pandemia, cuidando de pessoas com esse vírus. Você imagina o meu medo, você imagina o meu desespero.
em alguns momentos, um choro que vinha e que comovia o coração. Mas ali nós oramos, Salmos 91, que nunca cairá ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Com esse vírus, e ainda naquela mesma semana, a minha família celebrou 65 anos de vida do meu pai, 40 anos de ministério dele, pastor Francisco Isidoro. Tínhamos uma grande festa planejada aqui em Nova York, outra também no Brasil, e todos os planos tiveram que ser completamente reestruturados, foi tudo cancelado, fizemos tudo pelo Zoom. Grandes planos, mas a tempestade estragou tudo. Covid-19 estragou tudo. E essa tempestade revelou muito a meu respeito. Revelou que eu não sou tão forte quanto eu gostaria de ser. Eu não sou capaz de fazer tudo o que eu preciso fazer com perfeição. Eu procuro ser certinho. Talvez você olhe como pastor, eu deveria, nesse ponto da minha vida, já ter tudo resolvido. Mas a grande verdade é que só existe um que tem a capacidade de fazer tudo com perfeição. Existe apenas um que não é afetado pelas tempestades. O nome dele é Jesus. Essa tempestade revelou o quanto eu dependo de Deus. Então, minha pergunta para você novamente é essa: o que as suas tempestades têm revelado ao seu respeito? Se você estiver me ouvindo aí bem, vai colocando aí no chat algumas coisas que essas tempestades têm revelado ao seu respeito. Independente do que essas tempestades têm revelado a seu respeito, eu volto a te lembrar que existe um que não é afetado pelas tempestades, que tem o poder, o amor e a sua divindade constante. Ele anda em constante misericórdia, fé, graça, esperança, e o nome dele é Jesus. E Jesus hoje, ele vem ao seu encontro. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês. À medida que a gente fica adorando a Jesus, a minha oração é que a presença dele aumente aí na sua casa, no seu lar, que você possa experimentar algo novo da presença, da parte de Deus, que você receba da parte dele ainda mais do que você pensou que iria receber hoje. Que Deus abençoe a sua vida e já estaremos de volta para a segunda parte dessa palavra. Amém, pastor Lucas, muito obrigado. Deus continue abençoando a sua vida poderosamente, tá bom, meu querido? Jovens, a gente está muito grato a Deus pelo que Deus está fazendo nesse Awake, um Awake online, um privilégio podermos participarmos. A Igreja da Família preparou o Awake online com todo carinho para você. Investiu tempo, investiu recursos, colocou gente trabalhando aqui, convidou várias pessoas para estarem aqui nesse momento, e nós podemos, para que nós pudéssemos usufruir desse momento, para que nós pudéssemos adorar a Deus em conjunto com todos nós aqui. Mas nós podemos também ajudar a igreja cooperando e ofertando para esse evento. É muito importante quando nós podemos participar daquilo que Deus está fazendo, não simplesmente sermos abençoados, mas abençoarmos também. E eu quero convidar você que nesse momento você vai estar recebendo, quem está no YouTube já está vendo aí o QR Code para que você possa ofertar, tanto se você está no Brasil, quanto se você está nos Estados Unidos, você pode ofertar através do QR Code. Também aqui na plataforma você está vendo aí o QR Code, tanto para o Brasil, quanto para quem está fora do Brasil, para quem está nos Estados Unidos. Você pode escanear esse QR Code para que você possa ofertar e contribuir para o Awake, para que o Awake continue sendo uma bênção. Também no chat você estará recebendo aí o link
você preferir utilizar o link, você pode clicar no link e automaticamente você vai ser direcionado tanto no site do Brasil quanto no site aqui dos Estados Unidos para que você possa contribuir com essa obra maravilhosa. É um privilégio nós recebemos o Away, mas é um privilégio maior ainda quando nós podemos contribuir, quando nós podemos ser parte ativa naquilo que Deus está fazendo. Então, contribua para o Away, para que o Away continue avançando, para que o Away continue abençoando e atingindo povos em todos os lugares do mundo. Você vai ter a oportunidade de fazer isso nesse momento. Se você, por acaso, não conseguiu fazer agora, você terá a oportunidade também, no final do nosso encontro, no final do encontro de hoje à noite, você vai ter a oportunidade também de participar, contribuindo e ofertando para o Away. O Away tem sido tremendo e tem despertado jovens em todos os cantos do mundo. Lembre-se que estamos aí com 20 países e você pode ser um daqueles que foi responsável para que o Evangelho chegasse à vida de um jovem, um adolescente em outro país. Que Deus continue nos abençoando. E queremos agora continuar aí adorando a Deus com a Isadora. Isadora, estamos aí ansiosos para continuar adorando ao Senhor com você. Amém. Que Deus continue usando sua vida poderosamente. Ministre aos nossos corações aquilo que Deus preparou para você. Amém. Meu coração me diz que não
entendemos aonde Jesus quer nos levar. É muito fácil que a gente caia em um lugar de murmuração, um lugar onde a gente vem questionar o que ele está fazendo, afinal de contas, quem entende o que está acontecendo hoje? O que está acontecendo não só com o Brasil, mas com o mundo inteiro, preso por uma epidemia. Mas eu acredito que esse é o momento que nós não devemos questionar o que Jesus está fazendo, mas tomar posse da palavra que deixou disponível para nós. Salmo 91 diz assim: o Senhor é meu abrigo, meu esconderijo, a quem terei medo? Sabe? E é sobre isso, praga nenhuma chegará à sua frente. Podem 10.000 cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás. E a palavra ainda fala no final, você olhará e verá a recompensa. Deus te colocará em um lugar alto, mas você precisa acreditar. A palavra de Deus que Isaías 13 diz: Deus, se você viraste contra mim, hoje eu te louvo, porque a sua ira não foi retirada. Só que se você não crê nessa palavra, você não crê na palavra de Deus, você não acreditar que as suas foram derrotas, você vai ser pegado com mais preocupação. Eu lido com pessoas que sofrem com depressão, que sofrem com ansiedade, crise, síndrome do pânico. E o que todas elas dizem é: ninguém me entende. Ninguém sabe como eu estou passando. Ninguém conseguiu até agora o que eu tenho. Ninguém até agora conseguiu achar uma forma de me consolar. Então as pessoas elas ficam sozinhas, elas choram sozinhas. E elas não têm para onde correr, acabam correndo para um lugar o qual não é valorizado. Aonde fora da igreja elas encontram uma vida um pouco mais difícil, porque a igreja está pensando em pessoas como essa. Mas nós não seremos essa igreja. Nós seremos a igreja que será a nossa batismo. Nós seremos a igreja de Cristo, a igreja que cuida, a igreja que ama. Não a igreja que supera, não a igreja que foi fora, a igreja que abraça. Nós estamos aqui. Eu preciso que você entenda isso. O seu papel hoje não é ser repreendido nessa hora. Mas é dizer: Senhor, eu posso tratar na tua decisão de Deus. A partir de hoje não vou mais ser considerado. E a partir de hoje eu vou me comportar como filho do Senhor diz que eu sou. Eu vou me sobrepor às situações. Eu vou sobrepor o seu nome. E no meio da prisão eu vou estar por Jesus Cristo. No meio da prisão eu vou estar aqui sempre serve comigo. Você não vai correr para direita, ninguém para esquerda. Você vai andar um para frente. Eu profetizo isso em nome de Jesus. Peço que os olhos de Jesus ministrar para você essa canção. Talvez essa canção seja uma resposta para você. Enquanto pensa na
Oi, Raíssa. Oi, Maria. Estou vendo vocês. Jesus abençoe. Gostei. Oi, eu vou dar uma entrada agora, só estou vendo a Raíssa. Deixa eu ver só o Ian. Menina, que criativa, várias cores. Obrigada. Ai, que fofo. Você tá bem? Estou bem, graças a Deus. E você? Eu estou bem também. Prazer te conhecer. Vergonha. Prazer te conhecer também. Só, um momentinho agora.
ficar com ela, todo meu coração. Eu não preciso deles que não possa desistir. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada, a adoração do meu Deus eu encontrei. Eu encontrei minha morada, e eu amo minha morada, tu és minha morada. Eu encontrei minha morada, eu amo minha morada, tu és minha morada. Toma minhas mãos, eu não preciso dela, possa te tocar, pode ficar com ela, todo meu coração. Eu não preciso dele, não possa se sentir. Diz ele não vê como comecei e derramo meu espírito, derramo meu espírito. Ele não vê como comecei, derramo meu espírito, derramo meu espírito. E ele não vê como comecei, derramo meu espírito, derramo meu. E ele
Amém. Muito obrigada pelo convite, pastor. Muito obrigada por essa oportunidade. Lucas, a sua palavra foi excelente. Que Jesus possa te abençoar cada dia mais. Fique firme no caminho do Senhor. Eu prometo para você uma unção ousadinha ainda maior. Que você alcance grandes lugares, os quais eu não vou pisar, nem ninguém que vai pisar, você vai pisar em nome de Jesus. Não persegue o seu chamado, Jesus é contigo. Jesus é com todos vocês. Muito obrigada pelo convite, pastor, de coração. Para mim é sempre um prazer estar aqui. Contem comigo, eu estarei com vocês. E é isso aí, um grande beijo. Amém, Isa. Isa, muito obrigado. Deus continue abençoando sua vida. Isso é só o começo, só o primeiro dia do Away, da conferência. Obrigado, Deus continue te abençoando. A Isa ainda volta outro dia aí e vai ter bênção para as nossas vidas, né, Isa? Obrigado, Deus continue abençoando você. Seu ministério continue sendo produtivo para a honra e glória do nosso Deus. E que essa música seja verdade, né? Amém. Deus venha como nunca veio antes. Ele virá e ele voltará para arrebatar-nos para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus nos abençoe. Pastor Lucas, que Deus continue abençoando, que você continue agora com essa palavra poderosa, trazendo essa palavra poderosa ao nosso coração. Amém, estamos juntos. Então, queridos, diante disso, diante das tempestades que estamos vivendo, o que Jesus espera de mim, de você, nesse tempo de tempestade? Vou responder essa pergunta com 5 pontos muito objetivos e claros para você, e que eu espero que, em nome de Jesus, você possa sentir a presença de Jesus aí no seu quarto, aí onde você estiver, de uma maneira sobrenatural. À medida que a Isadora ia cantando, eu senti aqui a presença do Senhor manifestando de maneira sobrenatural, na medida que a gente cantava. Então, bem como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Eu quero responder essa pergunta. O que Jesus espera de você nesse tempo de tempestade? Em primeiro lugar, dizendo, reconheça a presença dele. Jesus não é apenas aquele que se manifesta em grande abundância, multiplicando pães e peixes. Ele também é o Jesus que se faz presente no meio das nossas tempestades. Os discípulos ali estavam experimentando uma tempestade literal. Literalmente havia ventos fustigando aquele barco, batendo forte naquele barco, e eles estavam com medo. Mas nas nossas vidas experimentamos tempestades também, como estamos todos experimentando nesse tempo de pandemia, de epidemia global, e que você talvez está experimentando aí na sua casa, no seu lar, algumas tempestades, algumas dificuldades ou desafios que tem cada vez, talvez escreva aí no seu lar. A minha palavra de esperança, em primeiro lugar, que Jesus quer que você reconheça a presença dele. Ele se faz presente, ele é um socorro bem presente na nossa angústia. E que nós não possamos ser como aqueles discípulos que deixaram com que o medo tirassem o foco ao ponto deles nem reconhecerem a presença de Jesus. Então, em nome de Jesus, aonde você estiver, que você possa, eu convido você a fechar os seus olhos e convidar o Espírito Santo a abrir o seu entendimento, a abrir a sua mente para você reconhecer a presença de Jesus que está ao seu redor. Ele está ao seu redor, a presença dele é manifesta através da doce presença do Espírito Santo. Então, Espírito Santo, abre o coração de cada pessoa que está ouvindo,
abre a mente, o entendimento de cada pessoa, Pai, para que eles possam entender que o Senhor está ali, que o Senhor está tão presente, tão perto, ó Pai. Assim como o ar que nós respiramos, assim como o chão que nós pisamos, o Senhor está presente. Abre os meus olhos, meu amado, e eu gostaria de responder essa pergunta com uma segunda resposta. O que Jesus espera de mim, de você, nesse tempo de tempestade? Ele espera também que nós venhamos confiar no poder dele. Confiar no poder não é uma maneira simplesmente passiva de dizer: eu confio no seu poder, Senhor. Eu confio, o Senhor é capaz de fazer todas as coisas. E então ele toma uma postura passiva, ele toma uma postura de espectador, confiando simplesmente. Não, confiança no poder de Deus também é um convite de experimentar e agir no sobrenatural através do poder de Deus. Aqui nós vemos Pedro vendo claramente que ali no meio da tempestade era uma oportunidade. Eu quero te dizer que todo problema, toda dificuldade, aos olhos de Jesus, é uma oportunidade para a manifestação do poder dele na sua vida. Então Pedro reconheceu isso e falou assim: mestre, se realmente é o Senhor que está aí, eu quero também, não somente confiar no seu poder, mas eu quero experimentar o seu poder. Eu quero afetar as circunstâncias através do seu poder. Eu quero com que os meus pés também não afundem quando tocarem na superfície da água. Então existe um convite do Senhor para mim e para você nesse tempo, a gente experimentar o poder dele. À medida que a minha esposa vai para o hospital para cuidar de pacientes com Covid-19, a gente declara sobre a vida dela não somente a confiança da proteção do poder de Deus, mas que as mãos dela venham curar as pessoas, que ela possa ser boca profética de Deus, para declarar as realidades do céu aqui na terra, para que a vontade de Deus seja feita na terra como é feita no céu. Você, meu amado, é boca de Deus. Você é a boca de Deus na nossa geração. Você também foi chamado para experimentar um novo nível de intimidade, de revelação, de confiar para operar no poder de Deus. Então, chegou o seu momento. Cara, você imagina 6.000 inscritos nesse away. Todos nós, neste momento, decidimos. Vamos profetizar, vamos abrir a nossa boca para declarar falência a todo plano de Satanás, a declarar falência que chega nessa pandemia, que venha um novo de Deus, que seja estabelecida a vontade no reino de Deus aqui na terra, como é feito no céu. Meu querido, Deus não te chamou aqui para essa conferência por acaso. É tempo de você ser despertado por essa realidade de que Deus quer cuidar de maneira poderosa, de maneira ungida, porque nós somos a geração que confia no poder de Deus. Em terceiro lugar, o Senhor Jesus nos espera que nós venhamos nos aproximar dele. É tempo de se aproximar do Senhor. A palavra diz em Tiago que nós devemos achegarmos a Deus e Ele se achegará a nós. Ou seja, existe um convite de intimidade, a gente entrar diante da presença do Senhor, nos aproximando e querendo estar mais perto dele. Estar mais perto dele. Aqui, nós vemos isso na vida de Pedro, um texto que acabamos de ler. E Pedro, para ele, não foi o suficiente. Como eu disse antes, confiar no poder de Deus de maneira passiva, mas ele queria estar onde Jesus estava. Mesmo diante da tempestade, Jesus quer que você se aproxime dele hoje. Será que você pode hoje se aproximar do Senhor Jesus? Ele está aí presente, ainda ao seu redor. Ele bate a porta do seu coração para que você possa colocar sua esperança e a sua fé nele. E na medida que você se aproxima, a minha oração, que é o quarto ponto dessa mensagem, é que você mantenha o seu foco na pessoa dele. No momento que Pedro tirou e desviou a atenção dele, o próprio Senhor Jesus, o que nós vemos aqui é que ele começou a afundar. Ele começou a afundar.
E ele afundava ao ponto de não poder mais, né, sair daquela situação difícil. Mas Jesus foi capaz de tirar ele debaixo daquelas ondas, debaixo da superfície da água e voltar para que ele pudesse continuar experimentando o sobrenatural. Meu amado, eu e você, sem dúvida, não somos perfeitos. Somos muito mais parecidos com Pedro do que com Jesus. Vai existir momentos que, nas suas tempestades, você vai tirar o foco. Você vai olhar para a direita ou para a esquerda. Você vai deixar com que a tempestade e circunstâncias tiram o fogo da sua fé. Isso vai acontecer porque somos seres humanos, isso acontece. Porém, existe uma palavra de esperança. Essa imagem aqui é uma imagem de um Jesus que pode todas as coisas. E até mesmo a nossa fraqueza, ele aperfeiçoa o poder de Deus, ele é capaz de fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos ou sonhamos. Então, no meio da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, da nossa dificuldade de manter o nosso foco nele, o Senhor Jesus é capaz de fazer algo novo em nós. Meu amado, minha oração é que você hoje possa estender a sua mão para aqueles Jesus que já está estendendo a mão dele para você. Ele está pronto para tirar você dessa situação de medo, de desespero, em que você talvez desviou o seu foco, sua atenção, talvez você acessou alguma coisa que não deveria ter acessado, talvez você falou certas coisas que não deveria ter falado. Jesus, ele quer estender a sua mão e quer que você atende ao chamado dele em quinto e último lugar. Em respondendo a essa pergunta, o que Jesus espera de nós nesse tempo de tempestade? Ele espera que eu e você convidamos dele para entrar no barco da nossa existência. Meu amado, é tempo de que Jesus venha fazer parte da nossa vida. Porque no momento que Jesus entrou naquele barco, a palavra diz que o vento parou. O vento parou. Essa oportunidade que nós estamos tendo de mundialmente experimentarmos uma tempestade, nós não podemos sair desse tempo da mesma maneira que nós entramos. É tempo de eu e você experimentar algo novo de Deus. De uma vez por todas, você, em nome de Jesus, você possa chamar a Jesus para entrar embaixo da sua existência, da sua vida, para que você possa ver com os seus olhos e que realmente esse sobrenatural não é apenas para a pastora, ou para cantores, ou para Isadora, outros convidados que você vai ter, outros pastores que estarão aqui falando, mas é para você. É para você, meu querido, é para você, minha querida. Você que está aí entrando, se conectando com a gente através do celular, o Espírito Santo está se manifestando aí no seu quarto. Então, neste momento, eu convido você a mais uma vez fechar os seus olhos, que nós vamos fazer uma oração de entrega. E eu tenho certeza que o Senhor vai manifestar de maneira sobrenatural. Se você ainda não convidou Jesus para ser Senhor da sua vida, para entrar no barco da sua existência, é tempo de você fazer isso agora. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que eu estou no meio de uma tempestade. Eu olho para a esquerda e fico com medo das ondas, eu olho para a direita e fico com medo do vento. Mas eu hoje decido afirmar e manter o meu foco no Senhor, em confiar no seu poder, para que eu possa também experimentar o seu poder. Eu quero que o Senhor entre no barco da minha existência hoje. Eu entrego a minha vida, reconhecendo que eu sou pecador, reconhecendo, Pai, que eu não posso fazer nada por mim mesmo. Tenho visto quanto essa tempestade tem revelado a meu respeito, mas também tem revelado tanto a seu respeito, porque o Senhor é perfeito. Repita-se comigo, Senhor Jesus, convido, Senhor, a ser parte da minha existência, agora e por toda a eternidade. Escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa viver com o Senhor hoje e também por toda a eternidade, no nome de Jesus. E hoje também é um tempo de você viver um despertamento. Meu amigo, abre os seus olhos e eu quero que você, de maneira simbólica, possa estender a sua mão dessa maneira aqui
eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, recebesse sua mão dessa maneira, assim como se você estivesse recebendo algo da parte do Senhor. E eu quero declarar sobre você, em nome de Jesus, toda sorte de bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Oh, aleluia! Ó Deus, o Senhor é um Deus de milagres e de misericórdia. Neste momento eu abençoo cada ouvinte agora com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus, o Senhor possa se revelar como Deus presente, Deus todo-poderoso, socorro bem presente na angústia. Mas nesse momento levantamos nossos olhos. Aonde vem o nosso socorro, nós reconhecemos que o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Ó Deus, traz o alto, o homem no início. E neste momento eu declaro a Deus, ali, em nome de Jesus, toda a obra satânica na vida de todos os ouvintes neste momento. Eu declaro o espírito de despertamento, ó Pai, em nome de Jesus, que seja ativado, ó Pai, nos corações do espírito de cada um novo do Senhor. Receba o novo do Senhor. E da ponta da cabeça da sola dos pés, que eles possam se sentir envolvidos com a tua glória neste momento. Aleluia, Deus. Enche-nos com teu fogo. Enche-nos com teu poder, para que sejamos uma geração santa, um povo escolhido, que não vai simplesmente ser partido nesse tempo, mas que vai ser boca do Senhor, mão do Senhor, pé do Senhor, para sermos, a Deus, esperança para uma geração que tanto precisa de Ti. Então, eu abençoo vocês, meus queridos, em nome de Jesus, receba da parte do Senhor. Amém. E amém. Amém, pastor Lucas, bênção, palavra poderosa de Deus através da sua vida. Deus continue usando como boca do Senhor, que essas palavras elas possam realmente ecoar, e ressoar no coração de cada um desses jovens, adolescentes que estão assistindo aqui e que faça realmente um despertamento. Muito obrigado, pastor Lucas, que Deus continue abençoando a sua vida, o seu ministério. E tem mais, o que a gente tem falado ao longo dessa noite toda. Essa é só a primeira noite da Conferência Jovem do Away. Ainda tem muito mais, nós vamos até sábado, e vamos contar aí com a presença de muitas pessoas para poderem nos abençoar nessa caminhada, nessa jornada. Agora eu quero convidar você, se você está muito animado, vai ficar mais animado ainda, porque agora eu vou chamar duas pessoas que estão fazendo um trabalho extraordinário, que é o trabalho da gincana. Quero chamar a Sara e o Samuel para participar com a gente aqui. Ei, pastor, tudo bem? E aí, galera? Eu sou a Sara, esse é o Samuel. E a gente está com vocês todos os dias, meio-dia, no Awake News, no Facebook da Igreja e da Família. Não somente isso, mas também estamos abrindo aqui, foi aberto hoje à tarde, já está aberta as inscrições para a gincana. Nós só temos 500 vagas para a nossa gincana, gente. A gente já sabe que tem mais de 6 mil inscritos e apenas 500 vagas para participar da nossa gincana. Então, se você não se inscreveu ainda, olha lá no seu e-mail, você já recebeu o link da gincana, se inscreva na gincana. Ainda temos vagas. E a gente vai separar em 5 cores diferentes. Você vai receber o e-mail ainda amanhã, antes da próxima reunião, com a cor da sua gincana. E já vai aparecer na sua reunião com a camisa com a cor da sua gincana, que já vai valer ponto. A equipe ganhadora da gincana vai poder ligar a câmera e aparecer ao vivo no culto de encerramento. E alguns outros momentos na nossa conferência também, com a Isadora Pompeu cantando, com a Vitória cantando e as outras pessoas que vão estar aqui participando com a gente. Então, se você ainda não se inscreveu na gincana, corre lá no link do seu e-mail e se inscreva. E a gente sabe o que é amanhã? O link do meio-dia, não sei se consegue ver exatamente o que eu falando, se vai aparecer. Siga nossas redes sociais, Igreja da Família. Isso aí. Isso mesmo, segue lá, que você está fazendo sobre gincana, sobre o resto da conferência, pode seguir lá. E hoje, meio-dia, a gente está com vocês para dar uma informação, vamos ter muitos dos pastores que estão fazendo
as oficinas do Barnacle nos próximos dias, então fica atento aí, tá show. A gente está recebendo algumas mensagens aqui dizendo que não chegou nada do seu e-mail. Se não chegou nada do seu e-mail do cadastro, para poder abrir com o link do cadastro para nossa gincana, vai lá no Instagram do Youth Igreja da Família e pede o link do cadastro da gincana. A gente está mandando para todo mundo lá. Então não fique de fora, vai ser muito legal. Pastor? Arroba Youth Igreja da Família, o Instagram, estou falando aqui. Arroba Youth Igreja da Família. Amém. Arroba Youth Y-O-U-T-H Igreja da Família. Uau! Bênção de Deus. E amanhã, meio-dia, tem o quê? Bênção de Deus, Deus abençoando e agindo. Gente, é muita coisa que Deus está fazendo. Deus tem sido extraordinário. Nós teremos, desde hoje, já começamos com a Wake News. Amanhã, meio-dia, teremos a Wake News também. Então, você vai ser informado de várias coisas que estão acontecendo no Wake. Deus está agindo poderosamente. Então, de hoje até sábado, todo meio-dia, você pode acessar a nossa página do Facebook da nossa igreja, @Igreja da Família, FL, _. Você procura lá no Facebook, Igreja da Família, Flórida, Orlando, você vai nos encontrar lá. Segue a nossa igreja e todo dia, meio-dia, estaremos aí com o nosso Awake News. Você não pode ficar de fora. Amanhã, nossa programação começa às 7 horas, horário dos Estados Unidos. Não se esqueça disso, temos um horário, a diferençazinha de fuso horário. Então, no Brasil, representa 8 horas. Se você está em outra parte do mundo, fique atento. O horário nosso aqui é 7 horas, horário de Orlando, 8 horas, horário do Brasil, para que você não perca as nossas programações. Amanhã também começaremos com as nossas oficinas. Teremos ao longo desses 3 próximos dias oficinas, workshops, momentos maravilhosos de Deus falar aos nossos corações. E eu quero mais uma vez aqui relembrar você, nós vamos colocar aí na tela o nosso QR Code. Você pode fazer mais pelo Awake, você pode contribuir no Awake, você pode ofertar para o Awake, tanto no Awake, se você está no Brasil, você pode ofertar para o Brasil, se você está aqui nos Estados Unidos, você pode ofertar pelos Estados Unidos. A gente tem o QR Code, mas também temos os links para você poder ofertar, já estão aí no nosso chat. Você pode ser participante efetivo, não deixe de participar do nosso, da contribuição, daquilo que Deus está fazendo. Chegou aí na nossa tela, você pode contribuir, e você pode ser alguém que está agindo poderosamente para que a palavra de Deus, através do Awake, seja pregada a todo mundo, literalmente a todo mundo. Não se esqueça, estamos com 20 países conectados aqui, trabalhando para que outros também possam se conectar. Deus continue nos abençoando e nos usando. Eu vi aqui no chat que tem uma pergunta se a gente está online. Siga as instruções através do nosso Instagram, @Youth Igreja da Família. Tem todas as informações lá, tanto as informações da gincana, mas também, como colocamos aqui, as informações de contribuição. Não perca essa oportunidade que Deus está dando a você de levar a palavra dele a todo o universo. Deus continue nos abençoando. Eu quero, nesse momento, chamar a nossa adolescente Emily Carvalho. A Emily Carvalho, ela vai estar encerrando esse culto, orando, agradecendo a Deus por aquilo que Deus fez nessa noite, por aquilo que Deus continuará fazendo. É só a noite de abertura. Se você se sentiu tocado por Deus, tenha certeza que é só a noite de abertura. Só a noite de abertura. E Deus tem muito mais para falar com você através do Awake. Não perca essa oportunidade. Tá? Que Deus nos abençoe. Outra coisa, acabei de receber informação aqui que estamos aí, você pode continuar acessando as nossas páginas, pode continuar acessando os nossos Instagrams, aí e muitas novidades do Awake
vão chegar para você. Emily, se você já está conosco, por favor, desmute seu microfone e nos eleve a Deus em oração, agradeça a Deus por aquilo que Deus fez nessa noite, e já peça pelas próximas 3 noites, 3 dias, né? Na verdade, 3 meio-dia, no nosso Wake News, na noite das programações, para que Deus continue nos usando e falando através do Wake das nossas vidas. Foi bênção essa noite? Emily? Amém, foi sim, uma palavra, um louvor, tudo. Glória a Deus, foi muito bom, amém. Amém, que bênção. Tá bom, então, posso começar? Pode, fica à vontade. Bom. Senhor, quero começar a agradecer, Senhor, por mais uma noite que estamos aqui, todos nós reunidos, Senhor, para poder ouvir essa palavra tão abençoada e esse louvor que tocou os nossos corações, Senhor. Te agradeço porque o Senhor, obviamente, estava no nosso meio e estava ministrando em cada coração. Eu creio que o Senhor vai fazer muito mais durante esses 3 dias e vai alcançar muito mais pessoas, Pai. Eu peço que cada dia as pessoas ficam ansiosas de chegar às 7 horas para poder vir e ouvir o teu louvor e ouvir mais de ti, Senhor. Eu te agradeço que o Senhor usou a Isadora e usou o pastor, Senhor, para falar nos nossos corações coisas que a gente estava precisando ouvir nesse momento de tribulação, Pai. E eu peço que isso permaneça no nosso coração e que nós nunca esquecemos, Senhor, essa palavra e que podemos sempre lembrar a te convidar e querer ter um relacionamento com Ti, Jesus. Eu peço que mais pessoas que faltaram hoje que possam entrar nos próximos dias, que possam sentir a Tua presença também através das gincanas, do workshop, da palavra e do louvor, Pai. Eu peço que o Senhor guarde cada pessoa que está aqui, que eles podem sair desse chat bem, em nome de Jesus. Cobre eles com Teu sangue e está repreendido toda a armadilha de Satanás, Senhor, para tentar atacar a vida deles, Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço mais uma vez por tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Emily. Que Deus continue abençoando. Isso é só o começo, né, Emily? Só o começo. Só o começo, tá? Tem ainda 3 dias. Amém. Amém. Você que está nos acompanhando, estamos encerrando nosso culto nessa noite. Mais uma vez, lembrando a você, amanhã, meio-dia, teremos o nosso Awake News. Às 7 horas da noite, horário aqui de Orlando, 8 horas aí, horário do Brasil, começaremos a nossa programação do Awake à noite. Deus nos abençoe e participe da gincana. Você vai receber as informações aí, se não recebeu, @Igreja da Família, você vai ter todas as informações lá. Não deixe de participar daquilo que Deus está fazendo. Contribua também. Deus está dando a oportunidade de você contribuir. Nosso chat já estão aí, os 2 links para que você possa contribuir. Um abraço para você, querido jovem, querido adolescente. Que Deus continue abençoando a você e que a sua vida possa ser guiada e guardada pelo Senhor. Espero você amanhã aqui para que você possa passar por essa jornada maravilhosa de despertamento do Senhor. Que Deus nos abençoe. Um beijo no seu coração. Até amanhã.